Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Eu recebi algumas mensagens pedindo para falar um pouco sobre a minha primeira audiência, tanto com meu pai quanto sozinha. Então, pois bem, eu vim contar para vocês como foi a minha primeira audiência. De início de conversa, quem já acompanha o canal, eu já falei algumas vezes, eu não gosto de audiência, eu não gosto de fazer audiências. Mas é um mal necessário, né? Sempre que é possível, eu delego essa obrigação, na verdade, para algum colega meu. Porém, às vezes não tem jeito, tem que ser eu, dependendo da situação, quando o caso é mais complexo, eu faço questão de ir. Mas enfim, a minha primeira audiência como advogada, ela foi sim na companhia do meu pai. E foi uma situação até engraçada, era uma audiência de instrução e julgamento na área de família, aqui no Fórum Regional Barreiro. E, na verdade, eu não cheguei a presenciar a instrução porque ela não aconteceu. Foi proposto o acordo e as partes entraram, né? Compuseram. Então, não cheguei a ver, nessa ocasião, uma instrução de um processo. A situação engraçada que teve nesse dia foi pelo seguinte. Estava eu, meu pai e o cliente, o advogado e o cliente da parte contrária, a parte contrária. E meu pai, claro, fez questão de virar e falar excelência pela ordem, até brincando, porque foi uma audiência bem descontraída. Eu queria fazer uma observação e nessa hora ninguém entendeu, porque já tinha encerrado tudo e o que meu pai ainda queria mais, né? E ele virou e falou, eu queria dizer que essa é a primeira audiência da minha filha como advogada formada, agora ela tem carteira. E o juiz me parabenizou, me deu fez pra mim um discurso e eu fiquei assim, eu não sabia se eu fiquei, na verdade, eu fiquei um pouco envergonhada, gente. Não porque meu pai falou isso, não por ele ter falado, de forma nenhuma. Mas é porque eu pensei assim, poxa, pai, não precisava contar que era a primeira, né, e tal. Meio que eu fiquei assim, nossa, o juiz vai saber que eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. De fato, eu não sabia mesmo. Eu nunca participei de muitas audiências antes de formar. E aí foi muito legal, ele me deu assim ele fez um discurso para mim mesmo, eu nunca esqueci disso, o juiz dessa vara, e eu achei muito legal. Enfim, então teve acordo, eu não cheguei a ver uma instrução nesse dia, apesar de a audiência ser de instrução. A minha primeira audiência já também como advogada e sozinha também foi conciliação. Então não vou entrar muito nesse mérito porque não tem muito o que dizer. A audiência de conciliação ela é bem tranquila. Propõe-se o acordo, tem acordo, se discute o acordo, não tem acordo, tchau. E foi, então, a primeira audiência minha sozinha como advogada foi uma conciliação. Já a minha primeira audiência de instrução como advogada já formada, minha primeira audiência de instrução, que eu fiz sozinha, foi um pouco conturbada. Por quê? Era um processo de reintegração de posse aqui em Belo Horizonte e eu estava pelo réu. Acontece que eu fui sozinha, como eu disse, meu pai não estava. Foi uma instrução, tinha depoimento pessoal das partes, do caso do meu cliente. Tudo corria bem, até que o nobre colega advogado da outra parte fez um questionamento da seguinte forma, ele virou, excelência, eu queria fazer aqui uma ressalva, eu gostaria de certificar, de demonstrar quão de má fé o réu está. Fato que mostra isso, que comprova isso, é que veio essa advogada e nem veio o advogado dele, que no caso era meu pai, e aí eu fui no lugar do meu pai. Ele virou e falou, tão de má fé o réu está, que nem o advogado dele veio essa advogada. Ô, gente, ele falou desse jeito comigo. Nessa hora, eu confesso pra vocês que, assim, me subiu uma coisa que eu falei, opa, como é que é o negócio? Então quer dizer que eu não sou advogada. Eu tô lá meramente ilustrativa. E nessa hora me subiu uma coisa que, assim, nem eu sei de onde saiu uma resposta tão, assim, bem dada, porque eu dei pra ele na época, eu não me lembro exatamente os termos. Eu sei que eu pedi a ele respeito, claro, por como assim, né? Eu estava constituída, eu estava cadastrada no processo, como assim o advogado dele não veio, do réu não veio?
e respondi a ele com muita educação, mas eu sinceramente coloquei ele no devido lugar. Era um advogado já de mais idade, então assim, eles acham que por eu ser mulher, eu até falei isso, nesse dia eu tenho certeza que isso aconteceu. Por eu ser mulher e porque eu era nova, né, mais nova que eu sou hoje, com certeza, 5 anos atrás, ele achou que poderia falar aquilo comigo e que ficaria por isso mesmo. E quem presidia a audiência era uma juíza, era uma magistrada, e ela também tomou posição de alguma forma, dando sequência segmento na audiência e não acolhendo esse absurdo, claro, que ele falou. Mas enfim, as minhas audiências, as minhas primeiras audiências, a minha experiência foi essa. Eu realmente não gosto de audiência, se for de instrução aí que eu não gosto mesmo, eu não tenho muita paciência, mas é importantíssimo que você esteja sempre preparado, que você estude, que você saiba não só do caso que você vai instruir especificamente, mas também de tudo que pode acontecer numa audiência de instrução, para você não passar carão, digamos assim, né? Para você saber o que você tem que fazer em cada situação, em cada momento. Então, essa é a minha experiência, as minhas primeiras audiências como advogada, com e sem o meu pai, ok? Até mais, gente!